amigo, tudo na benção. Chegamos, hein? Obrigado pela sua audiência, como também eu agradeço tanto as plataformas digitais como a nossa TV, que recebe também as edições aqui de Blumenau. Carinhosamente chamamos Blumenau na Graça. Hoje eu lhe trago a mensagem que foi ministrada no dia 19 de setembro do ano de 2021 e a mensagem foi sobre a fraqueza humana, demonstrando quão frágeis somos na concepção da palavra e, enfim, não vou pregar daqui que a mensagem já está até no ponto, mas caneta e papel na mão, seja edificado e seja este momento um particular, um executivo com o nosso Senhor. Tudo bem? Vamos à mensagem, eu já volto. Deus te abençoe, manhã bonita que Deus nos dá, não é? A gente vem aí de vários dias chuvosos, hoje o tempo já firmou um pouquinho mais, e que bom que com chuva ou sem chuva você se achegou à casa de Deus, amém, gente? E eu tenho fé de que o Senhor vai falar com você, você tem essa fé ou não? Eu tenho fé de que quando você se ajeitava para sair de casa, o Senhor já tinha uma palavra preciosa para falar com você, para tratar comigo. Isso aí não é ser propagandista, pelo contrário, é dar louvor ao nome do Senhor, que ainda nos dias de hoje fala com a sua igreja. E você diga, fala mesmo, Senhor. Vamos para a Bíblia, vamos? Abra a tua Bíblia no Salmo 103, é onde está a nossa meditação. Enquanto você vai abrindo, eu saúdo ali quem vai acompanhando mais longe. Bem-vindo você que acompanha à distância, que o Senhor fale ao seu coração também. Nós estamos aqui no nosso culto de domingo, hoje dia 19 de setembro. Pode ser que alguns irmãos do horário da noite vejam também esse recado, pois que o Senhor te abençoe. Eu creio que a palavra que virá tratará com você. E mesmo que você esteja aí pelas tecnologias, seja qual parte estiver, que você elimine as distrações. Joga para cima aí as notificações ou desabilita isso para você ter um particular com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Como se no templo você estivesse toda a reverência. Tudo bem? Deus te abençoe daí. Vamos lá. Qual é o livro, gente? Salmos. E qual é o nosso capítulo? 103. Hoje, irmãos, será um daqueles dias que nós vamos ler pouco, vamos ler menos que o acostumado, mas vamos entender muito. Inclusive, esse primeiro versículo que vamos ler, você verá que ele é muito profundo. O verso é o 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Perceba que nesses dois versículos já daria, irmão, mas sem exagero, uma boa mensagem para nós aqui essa manhã ou esse dia. Esse texto está falando que Deus se compadece de nós como sendo, e assim somos, seus filhos. E Ele, portanto, nosso Pai. Todos, não digo todos, mas a maior parte aqui já é papai. Alguns já são papais adocicados, que é a figura do avô, da avó. E você sabe o quanto, irmãos, nós nos realizamos de ver os filhos, netos, afilhados ou coisa do tipo? Puxa, é uma demonstração de muito carinho da parte de Deus, poder levar para uma nova geração o nosso jeito, o nosso sangue, jeito de falar, jeito às vezes de vestir, está muito na moda, né? A roupa do filho igualzinho do pai. E não apenas o jeito de vestir, mas a forma de falar, os traços do rosto, do corpo. Puxa vida! Eu bem lembro que a forma até de deitar dos meus pais, hora ou outra, quando eu vejo os meus meninos, olha, parece que eu tenho uns 10, né? Mas quando eu vejo meus filhos deitando, puxa, traz lembranças, traços. É o olhinho, é a bochecha. Puxa, como não se encantar?
E a Bíblia está trazendo para nós, para que a gente tenha isso de forma mais palpável, de que o linguajar do Senhor é de pai para filho. É assim que o Senhor nos trata. Nós somos seus filhos e é óbvio que Ele, como Pai, Ele vai nos cuidar, quer o melhor, quer nos guardar, quer nos proteger, e glória a Deus por isso, e quer nos ver crescer, como todo pai, como toda mãe, se realiza também nas fases, nas etapas da vida de um filho crescendo. Mas a essência do capítulo é o que a gente leu também no 14, olha lá. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Irmão, é isso aqui que está ardendo no meu coração como tema principal de hoje. Ele conhece a nossa estrutura. Você bem sabe que para poder levantar uma casa, para poder levantar um edifício, para poder levantar um andar superior, você sabe que é necessário fazer a sondagem, sabe que é necessário estudar o solo, sabe que é necessário gastar muito tempo na estrutura, na base. Se você deseja construir uma casa apenas térrea, a estrutura é uma. Se você, por acaso, deseja levantar vários andares, a estrutura tem de ser outra, tem que ser reforçada. Não é bem assim? O Eterno, o nosso Senhor, Ele conhece a tua estrutura. Não tem como esconder. Ele sabe o quanto você suporta. Ele sabe quantos andares dá para ser erguido na estrutura que você tem. O que eu digo estrutura? Aí abandona a engenharia, não é essa parte que quero que você entenda. Estrutura emocional, estrutura financeira, estrutura espiritual, estrutura sentimental. Quem sabe alguém teve decepções e decepções amorosas e hoje talvez diz, sabe uma coisa, pastor, eu quero agora ficar sozinho. Vai que eu consiga mais uma vez um outro carne de pescoço, vai ver, sabe, vomitando as decepções, sabe, vomitando as tristezas, as lamentações que a vida trouxe. Tem muita gente que, olha, foi literalmente destruído a estrutura emocional. Crianças renegadas desde o nascimento, puxa, poderia falar tanto a respeito. Crianças que às vezes até violentadas moralmente, olha, se não sexualmente, a coisa é séria. Às vezes, irmãos, também como um casal, a Bíblia diz que a estrutura da mulher na concepção feminina, nada desejando diminuir as mulheres, você sabe que sou casado e sabe que ainda sou pai de uma moça, mas a concepção da mulher pela Bíblia é vaso mais frágil. E erro de algumas, às vezes, é assumir muita coisa sobre os ombros, talvez para fazer bonito para o marido, sabe? Talvez recém-casado, poder mostrar que é uma mulher, sabe, de fibra. Mas, biblicamente falando, às vezes a pessoa ela até suporta um mês, suporta 6 meses, suporta 1 ano. E quem sabe não quer falar que a estrutura já tem trinca, entende? Vai ver a parede, já tem marcas, sinais de que está pesado. Você sabe o que é, às vezes, uma trinca estrutural. Nós já tivemos, irmãos, casos aí pelo Brasil, de igrejas nossas que estavam instaladas em prédios, em que o engenheiro e a defesa civil olhou e falou, olha, quer um conselho? Muda de sala. Não fica aqui mais não é o nosso caso, graças a Deus, mas só explicando para você que tem lugares que a estrutura já demonstra sinais de que se você for uma pessoa prudente, você sai, porque a estrutura está comprometida. Não é prudente você ficar ali. Então, essa primeira parte é para você entender o que é a estrutura. Eu não falo do prédio, mas eu falo física, eu falo humana. Agora, diz o livro sagrado, verso 14, outra vez, que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele é o melhor do engenheiro, ele é o melhor dos arquitetos, e ele sabe o quanto peso dá para ir em cima.
E ainda emendo contigo, primeira carta aos Coríntios 10, não fecha Salmo não, mas na primeira carta aos Coríntios 10, verso 13, tem um texto, irmão, que é para você guardar e não esquecer jamais. Lá está escrito que o Senhor não permitirá vir sobre você uma tentação acima do que você pode suportar. Diz o verso 13, que ele, junto da tentação, ele dará o que, irmão? O escape, a saída, para que você possa suportar. Olha que precioso! Então, o próprio Deus, que sabe o quanto peso você suporta, que sabe o quanto de estrutura você tem, ele está dizendo, filhinho, eu lhe conheço com muita perfeição, eu sei o quanto você é capaz de encarar, eu sei o quanto peso você é capaz de suportar, e eu te digo uma, viu? Eu não vou permitir que as buchas da vida, que as broncas da vida, que as situações tentadoras, tentador é o Satanás, é o maligno, que as situações malignas, acrescento eu, sejam um peso além do que você consiga suportar. Olha, irmão, que Deus bom, você diga graças a Deus. Você sabe que tecnicamente existe aí o ISO 9000 e sabe lá que número que está, todo desatualizado disso aí, mas são padrões de qualidade. É uma cadeira, eles fazem lá os testes, a checagem, aí eles colocam lá 80 e vê, deu bom. Aí daqui a pouco aumenta, põe 90, é assim. Aí daqui a pouco põe 100 e vai observando a estrutura, vai vendo, dá mais, aguenta mais, aguenta mais, aguenta mais, e vai ver, eles vão ao limite, o quanto ela aguenta. Chegou no limite, a perna já começou a arriar, epa! Então tá, já temos certeza que é garantida a estrutura dessa cadeira até cento e sabe lá quanto. Você entendeu? O Senhor conhece a tua, cristão. O Senhor sabe. E uma coisa eu digo até para fortalecer você, quem sabe esteja com a alma lá embaixo. Se você está enfrentando alguma situação, nós temos garantia da parte de Deus que essa situação você tem estrutura para aguentar. Você entende isso ou não? Não fique, muda o disco, vira o disco. Não fique naquela situação, e agora, o que eu tô, papapá, sabe aquela situação de gato que caiu da mudança, ou sabe lá o que mais que caiu de lá, né? Aí fica choramingando, se sentindo a pior das espécies, se sentindo excluído, se sentindo fragilizado, sabe esse discurso de pessoa que não está com a alma legal? Pois eu digo para você, como um profeta de Deus, como homem de Deus, que se essa circunstância bateu à sua porta, Deus viu que você tinha estrutura para sair dela e sair de cabeça erguida, e sair vitorioso, e sair dando glória. Essa circunstância não é seu fim. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmão? Não é, mas não é mesmo. Aí o texto 14, continua dizendo, olha lá, ele conhece a nossa estrutura, pode ler o final comigo, ele lembra-se, o que diz, irmão? De que somos pó. Então esse completar que eu acho muito precioso, de que somos pó. Do que é que a Bíblia está falando? Está diminuindo a gente? Não, foi ele mesmo que nos fez, mas está dizendo das nossas origens. Não é novo para nós o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, como tudo foi criado, como tudo foi formado, isso não é novo para nós. O homem foi feito do pó da terra, está escrito lá. Há quem diga que cientificamente não é minha praia, não é meu universo, que já foi feita aí pesquisas de várias formas e comprovou-se de que de fato o que o livro sagrado diz na concepção humana é verdade, que tem lá os elementos que comprovam
que o Gênesis é verdadeiro, e você diga amém, né? Aí a gente diz que crê na Bíblia. Eu já sabia disso, né? Não precisa nem pesquisar, eu já sabia disso, porque a Bíblia não é mentira, ela não está brincando com a gente. Então, a Bíblia está dizendo, lembre das suas origens. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também quer tratar, e eis aqui o tema nosso hoje, da fraqueza humana. Ao mesmo tempo, o texto, quando fala, lembra-se que somos pó, ele está falando sobre a fragilidade humana. E é esse o ponto que eu considero principal de hoje, irmãos. Eu acredito que certas coisas nos aconteçam, que certas coisas nos ensinam, muitas coisas. Dentre elas, a fragilidade humana. Projetos e planos que fazemos, hora ou outra a gente ouve situações, eu mesmo já ouvi algumas, pessoas dizendo, olha, o fulano tinha acabado de reformar a casa, estava já programando fazer isso, fazer aquilo, desfrutar. Pois é, na última semana morreu. Entende o que eu estou falando? Pois é, já vi casos, irmãos, ainda outro dia, agora, o que foi? Semana passada, o cidadão tinha acabado de comprar o carro tão sonhado, irmão. Tinha acabado de comprar o carro. Pois é, deixou o carro para a viúva, morreu. Eu poderia completar a mensagem de hoje só assim, você vai, e roubar esse entendimento de você. Eu quero que você entenda hoje, apesar do lado triunfante ser magnífico, Deus sim vai lhe guardar para que a estrutura tua não seja danificada, não seja trincada, não fique ameaçada. O Senhor não quer ver o seu prédio entrar em ruínas, pelo contrário, a casa sobre a rocha, ela não cairá. Passa chuva, vento, tempestade, não é esse o entendimento? Mas a casa, ela permanece de pé. Seria uma boa mensagem eu ficar só nessa linha, mas o texto está falando, ele lembra que somos pó. Então, a reflexão que Deus também quer nos dar, nos trazer nessa hora, é a fragilidade humana. Irmãos, quer ver que Deus não permita isso, mas quando o teu corpo enferma, você começa a ver quão frágil somos nós. Quando alguém porventura precisa estar numa UTI, quando alguém porventura precisa estar acamado, deitado sobre uma cama muito tempo, não sei se você já teve experiência de acompanhar a saúde de um parente, de alguém querido, que precisou ficar deitado numa cama muito tempo. Quem já precisou fazer isso? Puxa, muitos. Irmãos, não sei, você, a maioria aqui diz que sim, mas a pele começa, irmãos, a se machucar toda, começa a escamar, não sei o termo técnico, você deve saber, mas começa a gerar feridas, e não muito caro, existem pomadas para amenizar isso. Olha, eu já tive experiências de acompanhar parentes, numa situação como essa, que hora ou outra, pomada aqui, pomada ali, para compensar. Olha, irmãos, a fraqueza humana. Quer saber então, depois de um tempo, talvez abrir a cova de alguém que ali foi enterrado, para poder dividir a mesma cova com outro que está sendo. Aí você vê, irmãos, o final de todas as coisas. Resume-se às vezes numa sacola, me perdoe falar assim. Resume-se às vezes numa caixinha com um pouquinho de lembranças, de cinzas, exatamente. Então, o que Deus vem tratando conosco hoje é a respeito da fragilidade humana. E tem alguns irmãos que eu acho que não entenderam isso ainda, que parece, irmãos, que está com o nariz virado para o lado de cima. Como alguém diz, se chover afoga, mas é um fanfarrão, é um bobo. Não sabe, como diz alguém, que caixão não tem gaveta, não vai levar em nada. Então, quem sabe a mensagem de hoje seja um saculejo para nós, para a gente rever nossas prioridades, irmãos. Às vezes gasta uma vida inteira querendo provar que tem razão e vai ver, ao final, no fritar dos ovos,
percebe que não valeu a pena essa sangria desatada, não valeu a pena. Aí o salmista, marca onde você está, que é o Salmo 103. No capítulo 39, o salmista falou um pouquinho mais a respeito dessa fragilidade humana. O versículo 4 é o versículo de leitura. Ele disse bem assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é? Para que, pode ler o final comigo, eu sinta, é o salmista falando, o que ele sinta? Quanto sou frágil. Então ele disse: Senhor, eu não sei que momento ele estava vivendo, mas ele estava, refletindo na vida, e ele disse: Senhor, eu estou percebendo quão frágil eu sou. Oh, irmãos, às vezes um mau jeito deixa alguém atrapalhado a semana toda. Eu sou um garoto novo, tenho 41, você já sabe, né? Outro dia, sei lá se foi o travesseiro ou sei lá o que foi, penso em alguém que amanheceu com um torcicolo sem graça. Não foi hoje, graças a Deus já está legal. Mas que dor sem graça! Um mau jeito no deitar, sabe lá se o travesseiro, sei lá o que foi, agora já melhor. Mas um detalhe, entende o que eu estou falando? Às vezes um mau jeito, irmão, alguém baixa rápido e trava. Isso não é só efeito de idade, não, né? Às vezes baixa e baixa sem prudência, vai pegar um peso e pega sem cuidado, e o corpo já sente. Talvez a melhor idade sinta um pouco mais, mas isso não é só para a melhor idade. São reflexos do corpo. Tem atletas aí, irmão, que às vezes, estira o pé, machuca o joelho. Não é verdade? São coisas normais. O que mais ele diz? Verso 5 do Salmo 39. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então a Bíblia está trazendo, entenda, essa visão da vida em relação à fragilidade humana, ou se preferir, a fraqueza humana. Houve um dia, leio agora, é uma reflexão, que algo lhe aconteceu última vez. Houve um dia que pela última vez, você e seus amigos de infância saíram para brincar na rua e voltaram para suas casas sem que nenhum de vocês soubessem que seria a última vez. Houve um dia em que pela última vez, sua avó comprou pão doce que você tanto gostava, você comeu sem saber que aquela seria a última vez. Houve um dia que você deu o último beijo apaixonado em seu namorado, namorada ou marido. Disse olhando nos olhos o último eu te amo, sem que nenhum de vocês dois soubesse que seria o último, antes de uma discussão ou quem sabe até da morte. Houve um dia que você pediu pela última vez a bênção para o vô ou vó, sem que soubesse que seria de fato a última vez. Houve um dia em que você deixou de ser criança. Houve um dia que pela última vez você entrou na piscina de bolinhas e correu descalço pelo salão, sem ao menos saber que aquele seria o último dia. Houve um dia em que crescemos e percebemos o quanto os momentos simples da vida são mais importantes do que qualquer outra coisa que o dinheiro pode comprar. Por isso, você que está ouvindo isso, viva cada segundo, cada momento, como se fosse o último, pois talvez realmente seja. Texto atribuído a Pedro Verasto. Entende o que estamos falando? Então, é uma reflexão importante. Nós entendemos a fragilidade humana, irmão. Vai ver guardando uma mágoa antiga, sabe? E fica naquela, eu não falo com fulano, se ele não falar comigo, eu também não falo. Eu lhe digo como um servo do Senhor, Deus está tratando conosco hoje.
Não leve isso adiante nem só mais um minuto, ou segundo, ou microsegundo, porque isso aí não vale a pena. Quando você perceber a fraqueza humana, seja de sua parte ou de parte adversa, você verá que isso não foi inteligente da sua parte. O dormir virado, o dormir brigado, o dormir chateado, isso não é prudente da tua parte. Vai ver, você fica sempre esperando um novo dia para remendar. E se o novo dia não chegar? E se o novo dia não existir? Irmãos, eu já fui em muitos velórios, e o que se sentia em alguns desses, não era apenas a dor do luto, eu te conto qual, era a dor do remorso. Já vimos de tudo. Sabe aquilo, eu deveria, sabe, eu deveria. Aí 3 pontinhos, entenda cada situação, mas já vi muitos casos assim. Pessoas que às vezes no desespero dizem, eu vou junto. Olha, irmão, que situação. A morte já há uma separação, não há mais nada que possa ser feito. Então a hora de ser feito qual é, irmão? É agora. Alguém disse, enquanto há vida, a hora de fazer é agora. Existe já até modelo constitucional de honrar pessoas, suas memórias. Às vezes nome de rua, nome de praças. É uma honraria póstuma. É uma forma de honrar a memória de alguém. Mas, irmãos, vamos aqui mais a miúdos. Honre em vida. Honre sua mulher em vida. Honre seus filhos em vida. Honre em vida. É melhor que seja feito do que você esperar um dia para remendar, para consertar, para dizer que ama, para abraçar, para dar um beijinho dizendo vai com Deus, para ir e vir ao trabalho. Volto a dizer, irmãos, não quero lhe assustar e nem deixar já um clima pesado, não, mas para você entender que às vezes naquele momento pudesse ser o último. Pudesse ser o último. Aí alguém pensa, se eu soubesse que aquele era último, eu teria abraçado mais forte. Você entende, irmão, o que estamos falando? Se eu soubesse que aquele momento era o último, eu teria abraçado mais forte. Uma frase atribuída a Landerson Hudson. Teria abraçado mais forte. E por que a gente anda de freio de mão puxada, irmão? Por que a gente, sei lá, se cultural, sabe lá que de onde aprendemos isso? A ser contido, a não demonstrar afeto, carinho, amor, sei lá, eu bem sei. Meu mano outro dia comentava, eles tiveram experiência de viver fora do país um tempo, acho que foi quase 7 anos, e o garoto dele teve uma experiência assim um tanto diferente, porque muito amável, muito amigável, mas ele tinha aquele hábito muito menino, de abraçar a professora, de ter um afago, sabe? Aquilo de menino. Isso não é só desse ou daquele país, mas foi daquele professor. Professor, não, menino. Você entende ou não? Olha, irmão, que coisa mais, sabe? Esse negócio assim, não me dirige a palavra, não me toque, não... E não estava no tempo de quarentena, não, mas é o estilo de vida que alguém segue. Eu volto a dizer, venho como um profeta de Deus te dizer que isso aí não está bom, não. Tem que melhorar isso aí. Tem que melhorar a fragilidade humana. Algo que você veja seus bisnetos, e se já cresceram, vão aumentar o prazo. Os trinetos, os trinetos crescerem e você realizar e em vê-los cada dia melhor. Algo, mas não sabemos do dia de amanhã. O que é que diz o ditado, irmão? O amanhã a Deus pertence. Se eu tiver o amanhã, amém, eu planejo, e é vontade nossa, viver um bocado. Mas e quem garante que será assim?
E quem garante que você será assim? Vou citar exemplo de famoso, o Gugu, irmão, arrebentando na televisão, numa manutenção na casa dele. Você conhece a história, escorregou do telhado ou caiu do telhado, sabe lá o que se passa ou se passou? Acabou-se a história. Ah, e agora o que vai ser da TV? Ô, irmão, nem se preocupa com o trabalho, eles te substituem. Você ainda nem se preocupe. Faustão, irmão, viveu a vida inteira, irmão. Quando era criança eu já via Domingão do Faustão. Ah, e o que será da TV? Ele substitui, irmão. Para com esse negócio doido. Para de girar em torno disso. Isso aí é balela, é conversa. Ninguém é insubstituível. Lembre-se, volto a afirmar, a fragilidade humana. Para de besteira. Para de escolher trabalho e negociar tua família. No fritar dos ovos, quem estará do teu lado, pelo menos assim o parece, é sua família. Faz isso não. Não quero desejar que seja assim, mas no trabalho você pode ser substituído. E assim, irmão, tem caso, já houve caso de pessoa por zap, dizer, olha, foi muito bom, mas não precisa voltar amanhã. Não teve nem assim um cafezinho para quebrar o clima, né? Fragilidade humana. Pastor, pode falar mais disso? Puxa, um monte. Salmo 6, verso 2 em diante. O salmista fala um pouco mais sobre a fragilidade humana. E volta a dizer que é esse o nosso tema de hoje. O verso é o 2 de Salmo 6. Tem misericórdia de mim, Senhor. É o salmista, é um homem de Deus falando, viu? Porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Olha, irmão, em que momento será que ele falou isso, hein? Verso 5, salta para o 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Olha o 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Ele quer dizer que chorava muito. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Olha, irmão, a situação. E é um homem de Deus, viu? Não estou falando de alguém que não conhece o Senhor. Salta para o 9. Claro que ele tinha os momentos confortados pelo Senhor. Verso 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Olha o 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Então, poderia ele trazer vários textos a respeito da fragilidade humana. Por exemplo, pegue nota Eclesiastes 7,14. Lá a Bíblia está falando que esses altos e baixos da vida faz parte. Para quê? Para que o homem não ache que domina o assunto vida. Está escrito lá, Eclesiastes 7,14. E uma vez eu ouvi de alguém, eu achei isso inteligente, não sei quem foi para dar os créditos, mas aquela monitoração cardíaca que costuma ser altos e baixos, aquele famoso pi, 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 você já deve ter ouvido um bocado, né? Aquela monitoração cardíaca nos altos e baixos, ela existe porque você está vivo. Se porventura aquilo tornasse sem movimento, só uma linha reta, o famoso pi, o irmão disse, acabou. Pois é. Então, os altos e baixos da vida é porque você está vivo. Vira ao seu vizinho e diga, você está vivo, meu vizinho. Você está vivo. Pronto. Faz parte. Você está vivo. Você está vivo. Está vivo. E diga graças a Deus. É porque você está vivo. Eu achei sábia essa declaração. Então, normal esses momentos temperamentais, normal. É a fragilidade humana.
Pessoas às vezes parecem ter o rei na barriga, eu faço. Irmão, quando você vai amadurecendo um pouquinho mais na vida e na fé, você começa a ver tanta vaidade nessas coisas. Você começa a ver e pensar, se Deus não quiser, você não faz nada. eu faço, eu aconteço. Você olha aquilo e fala, sabe de nada. Inocente, ainda dá para acrescentar, né? Tiago, capítulo 4, verso 13, fala a respeito disso, a forma correta da gente fazer planos, em relação a essa fragilidade que eu já estou lhe falando. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um vapor que aparece e some. Em lugar do que devias dizer, isso aqui é algo bonito para aprender, viu? Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Irmão, eu tento praticar isso aqui. Sabe, em vez daquela prepotência, eu faço e bababá. Não, se Deus permitir, estarei. Se Deus permitir, eu farei. Pode parecer estranho, sabe? Para quem gosta do discurso, sabe, entende o que eu estou dizendo? Daquele discurso, eu faço, aconteço, pode soar estranho. Mas esse é o correto, é o bíblico. Se o Senhor permitir, farei isso. Se o Senhor permitir, farei aquilo. Esse é o padrão bíblico. Amém. Esse é o padrão bíblico. O que mais? Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna, isso não é de Deus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você veja que lições preciosas, irmãos, que coisa séria. Volte ao Salmo 103, que ali eu completo a nossa lição. Então, sobre o que estamos falando, essas pausas são de propósito. Sobre o que estamos falando, irmãos? A fragilidade humana. O Senhor conhece nossa estrutura, a fragilidade humana. Quão frágeis somos. Quão frágeis somos. Mas apesar de tudo isso, o Salmo 103 vem de um contexto que eu quero continuar lendo para não desviar do foco. Olha o verso 11. Pois, apesar de tudo isso, olha o que diz. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Oh, tem um lado bom, é óbvio, né, irmão? Claro que tem, né? Verso 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente. Nós estamos falando agora lado a lado. Assim, afasta de nós as nossas transgressões. Relembrando o 13, que a gente já leu bem no começo, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que bênção. Aproveitando que você está em Salmos, você pode ir para o verso 17 do capítulo 40. O salmista, ele tinha essa visão das suas fragilidades, mas ele dizia e disse, o que a gente lê no 40:17. Eu sou pobre e necessitado. Pode ler isso comigo? Mas o Senhor cuida de mim. Você pode ler isso com a gente? Já está na tela, coloque por gentileza. Salmo 40:17, vamos juntos? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Mais uma vez, vamos já? Vamos juntos? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E aplauda ao Senhor bem forte, irmão. Oh, glória! Sou
pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Poderia ler mais, mas de leitura é isso aqui. Fecha a Bíblia ali adiante. Sobre o que é que Deus está tratando com a gente hoje. Fragilidade humana. Eu poderia terminar o culto para te deixar só empolgado, falando só do subir andar, falando sobre ter uma estrutura maior. Eu lembro que meu mano mesmo, quando esteve nesse altar, ele falou sobre a pesca maravilhosa, lembra disso? E que o barquinho já estava cheio, lembra desse comentário? O Pedro poderia, Senhor, mais peixe, lembra que ele fez esse comentário? Mas não cabia mais, irmão, a estrutura do barquinho dele já estava cheia, não cabia mais, lembra do comentário dele? Um lambari. Se o Senhor desse mais peixe, o barquinho não ia suportar, ia afundar. Então o que a gente precisa entender é sobre essa estrutura. Agora o bom de tudo é que Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. E ao final, como nós já lemos, fraqueza temos? Temos. O salmista dizia, eu sou pobre e necessitado. Mas aí é para completar com uma cereja, né? Mas o que ele dizia? Mas o Senhor cuida de mim. Mais uma vez, repete. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Coloca de pé um instante, vamos falar com o Senhor, vamos? Vamos falar com o Senhor. Oh, o Senhor é lindo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor seja louvado. Seu nome seja louvado, seu nome seja louvado, seja engrandecido. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não pare, obreiro Paulo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, glória! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vamos do início? Cante. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura.
sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Oh, aleluia! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vamos do início, é o hino da vitória, cante. Amanheceu, nada pesquei, um dia difícil, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimando, decidido a largar tudo e parar. Olha que lindo, declaro: Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Oh, aleluia! Quem mandou você? Oh, aleluia! Volte para o mar alto. Reforça a estrutura do teu povo, Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Solte a voz e diga: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A mão sobre o coração. Oh, Senhor. Copio palavras do salmista. Sou pobre, necessitado. Reconhecemos sim nossas fraquezas. Tantas coisas porventura planejamos e não foi exatamente como planejamos. Ninguém planeja perder um parente. Ninguém planeja perder o emprego. Ninguém planeja perder saúde. Ninguém planeja perder bens. Ninguém planeja, isso está fora dos nossos planos. O salmista dizia: eu sou pobre e necessitado. Ele reconhecia o quanto ele precisava ter o Senhor como colunas, fortalecendo a sua estrutura. A Bíblia diz que o Senhor é a pedra fundamental. O Senhor é a nossa base, é o nosso alicerce. Se o Senhor for de fato o nosso chão,
Bate chuva, vento, tempestade, mas a casa não cai, irmão, ela não cai. Porque esta casa está edificada sobre a rocha. Oh, glória! O maligno pensava, Jó vai cair, o Jó vai. Eu vou fazer ele enfermar, o Jó vai cair. Mas a base de Jó era o Senhor. O Senhor. E o Jó, segundo a Bíblia, em nenhum momento falou contra Deus. Nenhum momento. Ele ainda teve coragem de dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe que, como eu citei na mensagem, eu tenho aprendido ou tentado praticar exatamente essa linguagem, sabe? Se o Senhor permitir, eu irei. Se o Senhor permitir, eu farei. Talvez agride o ouvido daqueles que são mais arrojados ou aparentemente mais decididos, mas é assim que a Bíblia ensina. Essa arrogância e prepotência, eu vou fazer, isso aí não se escreve não, meu querido. Se o Senhor não permitir, não faremos, não iremos e olha lá, nem viveremos. Então é sobre isso que tratamos hoje, né? A fragilidade humana, que possa ser reflexão para você aí do outro lado. Talvez até quebrar a crista de alguém que está aí se intitulando o último vaso da olaria. Eu uso essa expressão porque também no nosso meio crentez, nós chamamos um ao outro de vaso, né? Então não é bem assim não. Somos o que somos porque o Senhor permitiu ser. Não é verdade? Vamos orar? É o que eu faço agora. Amado Deus, obrigado. Que essa lição fique carimbada em nossos corações. Se é para nos gabar, que possamos nos alegrar em tudo que o Senhor faz por nós. Como diz a sua palavra, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ah, meu Pai, obrigado por este recado. Que essa mensagem alcance tanto aquele que já compreendeu suas fragilidades, como também aquele outro que ainda tem o nariz empinado e é muito autossuficiente, orgulhoso e infelizmente prepotente. Mas a tua palavra esmiuça a pedra. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, toca a mim quem prega, como toca também aquele que ouve. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa preciosa lição. E eu repito, se o Senhor permitir, farei, deixarei de fazer, irei e voltarei. Obrigado e amém. Amém. Vamos praticar, é assim que a Bíblia quer que façamos, viu? Se Ele permitir, farei, irei, comprarei, venderei. É bem assim que devemos fazer. E que o Senhor permita, sim, você ter um dia bom. Que o Senhor permita, sim, você ter uma semana boa. Que o Senhor permita, sim, sua vida financeira estar muito bem equilibrada, a ponto de nada lhe faltar, sua mesa e sua despensa estar suprida pelo Eterno. Eu rogo bênção, caso essa bênção ainda lhe falte, tá bom? Nosso endereço, aí está, Rua Amazonas, 455, no bairro Garcia, na cidade de Blumenau. Estando por aqui, a passeio, visita um parente, um amigo, faça o favor de passar por aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.